Em visita ao estado, o ministro da Infraestrutura falou de obras importantes para Santa Catarina. Pandemia da Covid-19 deve ter grande influência nas eleições desse ano. Governo do estado contabiliza prejuízos após passagem de ciclone por Santa Catarina. São Paulo começa a se preparar para a retomada das atividades produtivas. Presidente americano Donald Trump elogia a gestão de gerenciamento de crise durante pandemia da Covid-19. China ameaça países por interferência em Hong Kong. Pandemia do novo coronavírus tem mobilizado muitas pessoas a ajudar quem mais precisa nesse momento. Secretaria de Estado da Saúde publicou portaria sobre volta dos jogos do Campeonato Catarinense. E ainda, Tigre apresentou o atacante Thiago Henrique. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho do ano de 2020. A você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa tarde. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, visitou Santa Catarina e acabou anunciando obras importantes para o estado. O ministro da Infraestrutura, que esteve em Santa Catarina nesta segunda-feira para a assinatura do contrato de concessão do trecho sul da BR-101, ato realizado no Aeroporto Regional Sul Humberto Guizzo Bortoluzzi, em Jaguaruna, também cumpriu agenda em outras regiões do estado. Ao lado de autoridades locais, senadores e deputados, ele visitou obras importantes em andamento. Em entrevista coletiva, ao final do dia, falou sobre algumas delas, como a BR-470, em que o ministro disse estar satisfeito com o ritmo da obra de duplicação. Observe que houve uma aceleração do ritmo dessas obras, a gente já está com 21 quilômetros duplicados na 470 e a gente tem condição de chegar até o final do ano entregando mais entre 5 e 10 quilômetros. Isso vai depender da disponibilidade, vai depender da quantidade de recursos que a gente conseguir botar lá dentro, né? Então, a gente já está trabalhando remanejamento interno para colocar dinheiro nessas obras. Então, são prioritárias. Como o ritmo está adequado, está muito bom, já houve o consumo do recurso que nós tínhamos gastos a pagar e também de orçamento deste ano, praticamente. Então, nós vamos agora pegar recursos de outras rubricas para manter a obra em andamento, então não vai faltar recurso. Devemos, então, continuar nessa sistemática de entregas. Entregamos recentemente 3 quilômetros duplicados. A gente, então, quer chegar no final do ano com mais 10 na 470. Em agosto, agora, a gente entrega também aquele conjunto de viadutos da Mafisa, né? E vamos seguir, então, principalmente atacando trechos críticos e trechos 1 e 2 que já estão em condições de serem liberados. Freitas também disse que o governo já entregou ao Tribunal de Contas da União o projeto para a concessão de 22 aeroportos, entre eles o de Navegantes. O ministro revelou ainda cobrança da Federação das Indústrias, a Fiesc, e de deputados e senadores sobre obras de infraestrutura do estado e disse que outras concessões virão. Essas concessões vão acontecer provavelmente no primeiro trimestre do ano que vem. O projeto foi concluído, foi entregue na semana passada ao Tribunal de Contas da União, né? São 22 aeroportos que estão indo para a concessão. Dos 22 aeroportos, nós temos os aeroportos que a gente chama Bloco Sul, né? Temos os aeroportos, são 4 aeroportos no Paraná, são 2 aqui em Santa Catarina, Joinville e essa é a aviação regional. Mas na concessão, Joinville e Navegantes. Guaçaba é a aviação regional. Nós estamos com a obra iniciando agora em agosto, né, com recurso do Fundo Nacional de Aviação Civil. Para o ano de 2021, o ministro falou em estabelecer um esforço conjunto entre o governo federal e o Poder Legislativo para que os investimentos sejam ainda mais eficazes. A gente está conversando com a bancada federal aqui de Santa Catarina, que sempre é muito atuante, tem nos atendido bem, para que a gente possa, né, por meio do nosso coordenador, o deputado Daniel, e todos os parlamentares, conseguir ser muito preciso na alocação de recursos de emenda para o ano que vem, para somar o esforço que também nós vamos fazer. Então, a parceria executiva
legislativo. A gente vai alocar uma parte do nosso orçamento, da nossa proposta orçamentária para essas obras, né, para botar as 4 prioridades do Estado, porque as 4, porque a 285 sai esse ano, que a gente entrega, mas nós vamos ter 282, 163, 470 e 280. Então, o governo federal, o executivo faz um esforço e a bancada federal faz outro esforço, complementa os esforços, e aí a gente vem com uma dotação suficiente para a gente ter fôlego financeiro para realmente avançar em ritmo adequado. A pandemia da Covid-19 deve ter grande influência nas eleições desse ano. Especialistas temem que uma das principais consequências seja o aumento no número de abstenções, principalmente de idosos, o maior grupo de risco. Na última votação, os eleitores com mais de 60 anos, pela primeira vez, superaram os eleitores mais jovens. A votação já tem data definida. Por causa da pandemia da Covid-19, a agenda eleitoral foi alterada. O primeiro turno passou do dia 4 de outubro para 15 de novembro e o segundo de 25 de outubro para 29 de novembro. E essa não deve ser a única mudança para o pleito desse ano, que vai eleger prefeitos e vereadores. A expectativa dos especialistas é que os efeitos do coronavírus vão mudar muito a maneira dos políticos fazerem campanha. Nada de apertos de mão, comícios ou qualquer aglomeração de eleitores. Por causa das medidas de distanciamento social, a disputa por votos deve se concentrar na internet. A campanha será principalmente pelas redes sociais. O início da propaganda eleitoral será no dia 26 de setembro. A campanha de 2020 será quase toda ela estruturada através da internet, seja para o legislativo, seja para o executivo. Um exemplo só é a panfletagem. Nós estamos habituados nas campanhas à realização da panfletagem. Ninguém, em sã consciência, nesse momento de pandemia, pegaria um panfleto de um desconhecido. Mas nada impede que você abra em qualquer das redes sociais uma campanha, um card de determinado candidato. O medo da contaminação pode influenciar o número de abstenções. O segundo turno das eleições presidenciais de 2018 marcou o recorde de pessoas que deixaram de votar desde a redemocratização do Brasil. Ao todo foram 31 milhões de brasileiros. E agora esse número pode subir ainda mais. É possível que aqui no Brasil a gente bata um recorde de abstenção que normalmente gira entre 20% e 30%. Muito provavelmente os grupos de risco que já têm o voto facultativo, né, as pessoas acima de 65 anos, elas podem evitar, né, o processo eleitoral, e outras pessoas que acham que vão se expor a um risco desnecessário, né, também podem tentar evitar. E para um eleitorado em especial deve ser ainda mais difícil votar esse ano. São os idosos, que fazem parte do principal grupo de risco da Covid-19. A importância deles para o resultado final das eleições tem sido cada vez maior. Em 2018, a quantidade de eleitores com mais de 60 anos de idade superou pela primeira vez na história a de eleitores mais jovens. Em 2002, na primeira eleição do século, os idosos representavam 13,2% do eleitorado e os jovens 21,2%. Já nas últimas eleições, o percentual de idosos subiu para 18,6% e o dos jovens caiu para 15,3%. É o pessoal que tem mais risco e é o pessoal cujo voto já é facultativo. Isso nas cidades maiores, né, onde você tem primeiro e segundo turno, que são as cidades com mais de 200 mil eleitores, talvez esse efeito ele não se faça sentir tanto no resultado do processo eleitoral. Mas, se você for pensar nas cidades com menos de 200 mil eleitores, onde se ganha por maioria simples, né? Ou seja, um candidato vai ganhar com 30% dos votos, 35% dos votos, isso pode representar uma diferença muito grande. E por enquanto, as eleições não parecem ser prioridade para os idosos. No momento,
muitos estão mais preocupados em cuidar da saúde. Eu não pretendo votar. Eu estou no grupo de risco, né? Prioridade total agora é cuidar da saúde, com certeza. A seguir, governo do estado está contabilizando prejuízos após a passagem de um ciclone extratropical por Santa Catarina. O governo do estado de Santa Catarina está contabilizando os prejuízos após a passagem de um ciclone extratropical no estado. Confira na reportagem de Débora Correia. O ciclone extratropical que passou por Santa Catarina na última semana causou estragos em todas as regiões do estado. Até o momento, 121 municípios registraram danos no sistema do Ministério da Integração Regional, com prejuízos que ultrapassam 277 milhões de reais. Nos impactos a empreendimentos privados, as áreas mais afetadas foram a agricultura, com 121 milhões, a indústria, 16 milhões e serviços, 13 milhões de reais. Já na infraestrutura pública, os maiores danos foram nas áreas de geração e distribuição de energia elétrica, 57 milhões de reais, telecomunicações, 4,8 milhões e sistema de esgoto sanitário, 1,3 milhão. No último fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve em Santa Catarina, sobrevoou as cidades atingidas e garantiu apoio. O governador acompanhou a visita via videoconferência, já que está em casa se recuperando da Covid-19. O governo federal tem verbas previstas no seu orçamento para a reconstrução. Isso é o que nos dá a garantia que Santa Catarina será assistida. O que a gente precisa fazer agora é a avaliação de todos os danos do território catarinense. Então, logo isso esteja pronto, isso é feito a remessa ao governo federal, para que a gente possa, tanto prédios públicos quanto privados, sofrerem intervenções e a possibilidade de reconstrução. Segundo dados da Defesa Civil, pelo menos 204 municípios registraram estragos em função do ciclone. Além de 11 mortes causadas pelo fenômeno, 2 pessoas morreram na reconstrução das casas. Também foram registrados 57 desabrigados e 302 desalojados. O governo do estado, por meio também da Defesa Civil, atua para agilizar o acesso dos catarinenses atingidos pelo ciclone bomba ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Mas, para que o processo seja concluído, é necessário que as prefeituras preencham o Formulário de Informação de Desastres, o FID, do governo federal. Após a conclusão dos trabalhos de cadastro de todas as áreas atingidas, o governo estadual vai solicitar o reconhecimento do governo federal para a liberação do fundo. O que a gente tem, o secretário nacional de Defesa Civil, João Lucas, de que está com a prioridade de Santa Catarina nesse momento. Então, logo a avaliação de danos seja feita, entregue ao governo federal, na pasta da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, se é tramitado dentro do governo, e como tem recurso no orçamento, a gente imagina que isso será feito de forma ágil. Não se fala em data, porque nós vamos dependendo também de uma ação das defesas civis municipais, que é efetivamente fazer o levantamento de danos em cada cidade, remeter ao governo do estado, para que a gente possa estar relatando, então, ao governo federal. O presidente Jair Bolsonaro anunciou que deu positivo para o teste de coronavírus, mas garantiu que está perfeitamente bem e com sintomas leves. O presidente Jair Bolsonaro foi infectado pelo novo coronavírus. O resultado do exame foi anunciado nesta terça-feira pelo próprio chefe de Estado. Em uma entrevista à Agência Brasil, Bolsonaro afirmou que está perfeitamente bem e com sintomas leves. Eu, por exemplo, se eu tivesse feito o exame, não saberia, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, então? Deu positivo. Os primeiros sinais da Covid-19 surgiram no domingo. O presidente descreveu ter se sentido indisposto. Na segunda-feira, os sintomas se agravaram com cansaço, indisposição e febre de 38 graus.
Segundo Bolsonaro, a equipe médica decidiu dar hidroxicloroquina e azitromicina. Desde o começo da pandemia do novo coronavírus, o presidente brasileiro minimizou a doença chamando de gripezinha. Também foi contrário às medidas de isolamento e nunca deixou de cumprimentar e abraçar apoiadores, muitas vezes sem máscara. Bom, e na cidade de São Paulo, foco inicial da Covid-19 no Brasil, bares, restaurantes, salões e outros estabelecimentos comerciais voltaram a funcionar. Confira. Voltando à normalidade depois de mais de 100 dias. Na nova fase de reabertura, os bares e restaurantes da cidade de São Paulo, que estavam fechados, voltaram a receber clientes nesta segunda-feira. Os locais devem respeitar as medidas sanitárias, distância mínima entre as mesas e exibir os menus de forma digital ou em cartazes. A maioria dos clientes eles estão trabalhando em casa, né? A maioria está em home office ainda. E devido à redução do horário também para a gente não é legal, porque a gente atendia cliente à noite, né? A gente trabalhava das 9 às 7 e agora a gente está das 11 às 4, então é meio complicado, mas tá parado o movimento, tá bem devagar. Dá muita vontade de sair. Dá uma sensação de liberdade, né? 3 meses em casa sem sair para nada, é complicado. De acordo com Bruno Covas, prefeito da cidade de São Paulo, a ocupação de leitos em centros de terapia intensiva na capital é inferior a 60%. Mesmo com as autoridades locais afirmando que a cidade já está em condições de seguir com o plano de reabertura, muitos especialistas alertam que esse planejamento é precoce. São Paulo registra o maior número de casos no país, com mais de 320 mil infecções e mais de 16 mil mortes. O Brasil ultrapassou 1.600.000 casos e quase 65 mil mortes desde o início da pandemia. Americanos integrantes do movimento Black Lives Matter protestaram na entrada da Casa Branca. O presidente Donald Trump aproveitou a oportunidade para criticar adversários e elogiar a gestão da pandemia do novo coronavírus. O feriado do 4 de julho, dia da independência americana, foi marcado por protestos do Black Lives Matter na porta da Casa Branca. Do lado de dentro, o presidente Donald Trump aproveitou a oportunidade para criticar adversários domésticos em um discurso estratégico para as eleições de novembro. Nós estamos no processo de derrotar a esquerda radical, os marxistas, os anarquistas, os agitadores, os saqueadores e as pessoas que muitas vezes não fazem ideia do que estão fazendo. O mandatário americano voltou a chamar o novo coronavírus de vírus que veio da China. Apesar do crescente número de casos da Covid-19 no país, Trump se disse satisfeito com a gestão da pandemia e se mostrou confiante sobre o futuro. Estamos mostrando todo o brilhantismo científico de nossa nação e provavelmente teremos uma solução terapêutica e/ou vacinal antes do final do ano. Os Estados Unidos foram o país mais atingido pela pandemia do coronavírus, com mais de 2,8 milhões de contágios e quase 130 mil mortes. O embaixador de Pequim em Londres acusou o Reino Unido de grave interferência nos assuntos internacionais da China. As autoridades chinesas também fizeram um alerta ao Canadá, que anunciou sanções devido à Lei de Segurança Nacional aprovada para Hong Kong. O embaixador de Pequim em Londres acusou nesta segunda-feira o Reino Unido de grave interferência nos assuntos internos da China por sua resposta a uma polêmica lei de segurança nacional aplicada em Hong Kong. Queremos ser seus amigos, parceiros, mas se quiserem fazer da China um país hostil, vocês têm que aguentar as consequências. O governo do primeiro-ministro Boris Johnson anunciou na semana passada que vai oferecer acesso mais fácil à cidadania britânica a parte dos residentes de Hong Kong. A lei de segurança imposta pela China na semana passada pretende reprimir atos de subversão, secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras, mas é duramente criticada por vários países. As autoridades chinesas fizeram um alerta ao Canadá nesta segunda-feira, depois que Ottawa anunciou sanções devido à lei.
As relações entre os dois países se degradaram após a prisão em 2018 em Vancouver de uma importante diretora da gigante chinesa de telecomunicações Huawei, seguida pela prisão de 2 canadenses na China. Na sexta-feira, o Canadá suspendeu seu tratado de extradição com Hong Kong para protestar contra a nova Lei de Segurança Nacional, assim como suas exportações de equipamentos militares. Apesar das críticas de vários países, a China segue endurecendo o controle em Hong Kong. Nesta segunda-feira, o governo local ordenou que as escolas removam livros que possam violar a nova lei de segurança. O Departamento de Educação do governo pró-chinês afirmou que diretores e professores devem examinar o material pedagógico e removê-lo se encontrarem conteúdo desatualizado que possa coincidir com as infrações definidas por lei. Essa diretiva para as escolas é anunciada 2 dias após as bibliotecas indicarem que as obras que pudessem violar a Lei de Segurança Nacional foram removidas de suas estantes. A seguir, Secretaria de Estado da Saúde publicou portaria sobre a volta dos jogos do Campeonato Catarinense. A pandemia do novo coronavírus tem mobilizado muitas pessoas a ajudar quem mais precisa nesse momento. As doações virtuais aumentaram e contribuíram, por exemplo, com hospitais, comunidades carentes e até com profissionais que estão sem renda por causa do isolamento social. A pandemia do novo coronavírus despertou a solidariedade em muita gente. E por causa do isolamento social, as campanhas de arrecadação online foi a forma encontrada por muitas pessoas para ajudar o próximo. Foi o caso da Juliana, de Canoinhas, em Santa Catarina. Ela ficou sabendo que o hospital da cidade estava com falta de respiradores e equipamentos de proteção para os profissionais da saúde. Foi aí que surgiu a ideia, fazer uma vaquinha virtual. Bem no comecinho da pandemia aqui no Brasil, ainda estava o pessoal bem em pânico, digamos assim, com toda a situação. E eu vi uma publicação no Facebook de uma moça que disse o seguinte, se vocês soubessem quantos respiradores tem na nossa cidade, vocês ficariam em casa. Foi a publicação dela. Querendo dizer que nós tínhamos pouquíssimos respiradores disponíveis no nosso hospital. E eu consegui algumas informações e realmente nós tínhamos cerca de 8 respiradores apenas, né? E eu conversando com alguns amigos, à noite eu disse, e se eu criasse uma vaquinha? Fui lá, criei a vaquinha e fiz o vídeo para começar a divulgação da nossa vaquinha. Eu já fiz a minha doação, alguns amigos também já fizeram. Então, cada um fazendo a sua parte dentro de casa, não saiam de casa, ajudando aí o Hospital Santa Cruz. A meta inicial era arrecadar 55 mil reais, mas o valor ultrapassou os 90 mil. Em 1 hora, a gente tinha já 10 mil reais de doações. Foi uma coisa, assim, surpreendente, né? Foi num domingo de manhã. Eu passei o domingo inteiro só atualizando o site da vaquinha para acompanhar. Foi muito legal. Em menos de 24 horas, se eu não me engano, nós já tínhamos mais de 50 mil reais de arrecadações na nossa vaquinha. Desde fevereiro, só neste site de vaquinhas pela internet foram abertas mais de 250 campanhas de doação e já foram arrecadados mais de 15 milhões de reais. Detalhe, só durante a pandemia do novo coronavírus. O número de campanhas publicadas com viés solidário no site aumentou de 30% a 40% e os valores movimentados ultrapassam 300 mil doações por mês. Então a gente estava numa média de 40, 45 mil campanhas por mês, a gente foi para 60 mil na época do coronavírus, então teve um aumento bem expressivo.
e o número de doações também ele dobrou. Então, o número de doações foi mais impactante ainda. A gente teve o dobro de doações durante esse período de pandemia do que tinha antes da pandemia. Para dar ainda mais visibilidade às doações relacionadas ao novo coronavírus, o site disponibilizou uma página específica para a Covid-19. É possível fazer contribuições para comprar cestas básicas, auxiliar a saúde ou comunidades carentes e até profissionais que estão sem renda durante a pandemia. É só escolher uma dessas causas tão nobres e contribuir. Quando uma vaquinha acaba ganhando corpo e a gente vai vendo que outras pessoas vão doando, a gente se sente mais compelido ainda a ajudar. Então, muitos casos, às vezes, são para questões bem específicas que têm valores fechados, mas ainda assim, quando ultrapassa a meta, parece que naquele afã de fazer o bem, de querer ajudar, o pessoal continua doando, né, e entende a situação do outro, às vezes se sensibiliza pela situação do outro e torna a vida dele ainda mais fácil, né, faz o sonho ser ainda maior. A pandemia do novo coronavírus despertou mais empatia e as doações provam que se cada um fizer a sua parte, podemos construir um mundo muito melhor. A gente tem que lembrar que a solidariedade, na verdade, ela é uma palavra de origem francesa e que quer dizer responsabilidade recíproca, ou seja, eu faço para o outro e, no entanto, este outro pode retornar algo, mas não com a intenção honesta, sim, desesperadora que ele retorne. Mas a ideia é que se você olha para o outro, você está recebendo cedo ou tarde algo de alguém também. A Secretaria de Estado de Saúde publicou uma portaria visando a volta do futebol profissional em Santa Catarina. Confira. O secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro, assinou nesta segunda-feira a portaria número 466, que regulamenta as competições de futebol profissional no estado e permite a retomada dos jogos, desde que atenda a regras sanitárias rígidas e específicas. Entre as regras, por exemplo, não será permitida a presença de público nos estádios, assim como os clubes deverão atuar com número reduzido de funcionários nos dias de jogos. É proibido qualquer tipo de aglomeração de torcedores e torcidas organizadas. A portaria cita também que todos os atletas e trabalhadores devem ser submetidos à avaliação antes de cada treino e jogo, limita o uso de áreas comuns e requer que avaliações médicas sejam constantes. A regulamentação também proíbe acesso ao gramado de integrantes da imprensa que não sejam os cinegrafistas das emissoras detentoras das transmissões. Além de não ter a presença de público nos jogos, só poderão estar nos estádios atletas, dirigentes e profissionais que trabalham diretamente com o evento, como a imprensa e segurança privada. Não será permitida a aglomeração no entorno dos estádios, nem o comércio de bebidas alcoólicas e ambulantes. E tem novidade no Criciúma Esporte Clube. Agora, o ataque foi reforçado. Confira na reportagem. Na véspera da retomada do Campeonato Catarinense, o Criciúma apresentou o atacante Thiago Henrique. O atleta que estava no Brusque foi apresentado pelo executivo de futebol do clube, Evandro Guimarães. Com prazer que eu apresento o Thiago Henrique, jogador de muito potencial, conhecedor do Campeonato Catarinense, e eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. Seja bem-vindo, Thiago. Aos 24 anos, o jogador se apresentou como um atacante versátil. Eu atuo nas 3 posições do ataque, né? Ali, vou dar trabalho ali para o treinador na hora da escalação. Eu faço as três posições do ataque ali, onde ele precisar, eu vou fazer. E na contratação de Thiago, uma curiosidade. O contrato de apenas 1 mês dá pouco tempo para o jogador mostrar o seu futebol. Não, eu vejo que é uma oportunidade que Deus está me dando. E eu já agarrei com as 2 mãos e espero fazer um bom trabalho. Ansioso para estrear com a camisa carvoeira, Thiago lamentou o fato dos jogos serem realizados sem a presença de público. O torcedor é muito importante, né? Claro que eles nos apoiam, nos ajudam muito, mas nós somos profissionais, então a gente vai fazer o que o treinador pedir e vamos com tudo para essas finais do Catarinense. Conhecedor do futebol catarinense, o atacante espera poder colocar em prática aquilo que aprendeu no Brusque para ajudar o Carvoeiro. Além de ser um jogador jovem, mas já tenho bastante experiência aqui no Campeonato Catarinense e vou ajudar aqui meus colegas, passando informações e tal, tudo que eu sei, para que a gente possa fazer um bom campeonato. Sobre a volta do futebol em meio à pandemia, Thiago Henrique garante
confia nos cuidados que a direção do Criciúma vem tomando para evitar a contaminação dos jogadores. Nem todos apoiam essa volta, né? Mas o clube está tomando os cuidados devidos ali para a gente não sofrer com nada disso e para a gente poder fazer um bom campeonato também. E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.